Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa. Eu gostaria de dedicar esse programa para duas senhoras maravilhosas que acompanham, que gostam do programa, que é a dona Maria Oliveira, lá do bairro La Salle, e a doutora, historiadora Lucileia Lopes Tesouro, que também gosta, curte o programa. Então, olha, para vocês duas, um grande abraço meu e de toda a equipe aqui do programa Veritá. E eu vou falar de hoje sobre um assunto bem interessante. E antes de entrar no assunto, eu queria te apresentar essa moça, essa jovem senhora, ela é inglesa, chamada Debbie Wood. Você está vendo agora aí a imagem da Debbie e o noivo dela. A Debbie, ela ficou conhecida mundialmente como a mulher mais ciumenta do mundo. Por que, Altemar, que ela ficou com essa alcunha? Simplesmente porque ela tem um ciúme tão forte do namorado, do noivo, que quando ele atrasa 15 minutinhos, sabe o que ela faz? Ela passa ele num detector de mentiras. Parece mentira, mas não é. Então ela ficou com esse apelido de a mulher mais ciumenta do mundo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre ciúmes, né? Quem nunca, né? Quem nunca teve ciúme, atire a primeira pedra. Ciúme é algo absolutamente, de certa forma, natural. Todos nós estamos sujeitos a ter ciúmes em maior ou em menor grau, em determinadas situações, contextos, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho não sobre o ciúme que você pode ter dos teus amigos, ciúme que às vezes a pessoa tem do seu carro, a ciúme que a pessoa tem às vezes da sua fazenda. Nós vamos nos ater hoje ao chamado ciúme romântico, que é aquele ciúme que você tem da sua companheira, do seu esposo, da sua esposa, da sua namorada. Então, da onde que vem esse ciúme? O que é ciúme? O ciúme, se a gente pudesse dar a paternidade do ciúme, eu podia dizer para vocês que o ciúme ele precisa de 3 pais, ele precisa de um tripé para ele aparecer, que é insegurança, possessividade e desconfiança. Então, pessoas que são inseguras, pessoas que não têm confiança no seu taco, pessoas que têm uma baixa autoestima, pessoas que não acreditam que têm atrativos o suficiente para, digamos assim, para segurar uma relação. Dessa insegurança é que pode nascer o ciúme. Pessoas possessivas, pessoas que acham, que acreditam que elas são donas do outro, que elas são donas do marido, da esposa, do namorado, do noivo, enfim. Então, pessoas que têm esse sentimento muito forte de posse, que é meu, que é meu, que é meu, então também podem ter esse ciúme mais aflorado. E pessoas desconfiadas, pessoas que também têm muita essa desconfiança com relação ao afeto, com relação ao sentimento, com relação a onde o outro está. Então são essas 3 situações que podem abrir portas para o ciúme. Então quando é que pode surgir o ciúme? Toda vez que existe um casal, existe 2 pessoas que estão num relacionamento romântico e na qual uma delas percebe que se criou uma desconexão, que se criou uma brecha, que se criou um vácuo, que se criou um espaço vazio entre essas 2 pessoas. É exatamente nesse vácuo, nessa brecha, nessa desconexão que às vezes pode acontecer entre 2 pessoas, é que surge o quê? A insegurança de que pode haver algum perigo, pode haver alguém entrando nessa relação para roubar o nosso afeto com relação à nossa pessoa amada. Então, é exatamente nessa situação de insegurança é que pode acontecer uma miscelânea de sentimentos, uma miscelânea de ações e reações com relação à pessoa. A pessoa pode ter muito medo do quê? Medo de ser abandonado pelo
pelo seu companheiro, pela sua companheira. Pode ter muito medo de perder o amor, de não ser mais importante para aquela pessoa. Tem muito medo da rejeição, muito medo de ser humilhado, muito medo de realmente ter uma terceira pessoa ali entrando e exatamente nessa desconexão que acontece nesse relacionamento. Imagina você fazendo uma comida. Se você não colocar sal, essa comida vai ficar o quê? Insossa, sem sabor. Se você colocar pouco sal, você vai sentir que está faltando alguma coisa, que está faltando alguma coisa. Agora, se você colocar muito sal, vai ficar intragável, ninguém vai conseguir comer essa comida. Então, seguindo essas três classificações, digamos assim, a gente pode dizer que muito ciúme é muito ruim para a relação. Existe o chamado ciúme patológico ou a síndrome de Otelo. Por que tem esse nome? Ele foi baseado na peça de Shakespeare chamada Otelo, na qual o personagem Otelo mata a sua esposa porque tinha muito ciúme e desconfiava da traição da Desdémona. Então ficou esse nome, síndrome de Otelo. A síndrome de Otelo são as pessoas que têm um ciúme patológico, são aquelas pessoas que têm um ciúme tão obsessivo que elas começam realmente a orbitar ao redor da pessoa amada, começa a tentar controlar todas as circunstâncias, controlar o comportamento, controlar aonde a pessoa vai, com quem ela vai, se ela realmente está lá. A pessoa começa a controlar mídia social, celular, começa a mexer em correspondência, mexer em bolsa, a pessoa começa até às vezes cheirar a roupa. Então assim, tudo isso são sintomas do chamado ciúme patológico. A pessoa com ciúme patológico, ela tem ciúme até dos ex-companheiros da pessoa, às vezes dos ex-namorados, das ex-namoradas, a pessoa ela fica enciumada dos relacionamentos anteriores. Nessa situação, a pessoa ela tem um medo excessivo de ser traído, ela tem um medo excessivo de ser trocado, ela tem um medo excessivo que a pessoa a deixe. E baseado nisso, acontece toda uma profusão de sentimentos. A pessoa fica o quê? Muito ansiosa, ansioso, inseguro, muitas vezes com raiva, às vezes a pessoa começa a ter explosões de ira, começa a quebrar coisas, começa a ter alguns episódios de violência, e o ciúme patológico pode chegar em extremos dos chamados crimes passionais, onde a pessoa mata, assim como Otelo fez na peça, mata a pessoa supostamente que amava. A gente vai continuar esse assunto depois do intervalo, não sai daí. Programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Você que ligou agora, a gente está falando um pouquinho sobre ciúme, e especificamente sobre o ciúme patológico ou a síndrome de Otelo. Uma outra coisa interessante que a gente precisa falar sobre essa síndrome é que aqui a pessoa começa a ter verdadeiros delírios de traição, ou seja, ela começa a enxergar literalmente fantasmas. Então, qualquer situação que destoa da rotina, qualquer coisa que ela acha assim, ela já cria uma história, ela já cria um delírio de que aquilo está inserido dentro de um contexto de traição e que vem comprovar que realmente está acontecendo uma situação de traição que envolve aquela coincidência. Então, realmente, o ciúme patológico é uma coisa extremamente perigosa, grave e que precisa de ajuda profissional para a pessoa ficar bem, para a pessoa tirar essas coisas da cabeça. Porque, como eu falei, isso pode levar a consequências sérias, a agressão e até mesmo assassinatos e crimes passionais. E uma coisa interessante é que a gente percebe que
Existe uma grande quantidade de mulheres que convivem com esse tipo de, com pessoas com esse tipo de comportamento, e é interessante que elas, muitas vezes, elas se recusam a pedir ajuda, se recusam a conversar, se recusam a procurar ajuda profissional, na tentativa de ir administrando, na tentativa de esperar que a pessoa mude, na tentativa de ir colocando panos quentes. Eu vou dizer para você que talvez você esteja me assistindo e que você esteja passando por uma situação como essa. Essa situação só vai se resolver se você procurar ajuda profissional, terapia e muitas vezes até medicamento para essa pessoa que está com esses sintomas. Mas, Altemar, ciúme é sempre ruim, é sempre negativo? Olha, não. Existe o chamado ciúme positivo. Quando a gente começa a ler sobre ciúme, eu pessoalmente eu não gosto desse termo de ciúme possessivo, de ciúme positivo. Doutor, mas ciúme é sempre negativo, é sempre ruim? Olha, não, nem sempre é negativo. Existe o chamado ciúme positivo, mas eu prefiro chamá-lo de zelo. Porque, como eu já disse, ciúme tem a ver com posse. Agora, zelo tem a ver o quê? Com proteção. Então, quando você ama, quando você quer o bem, você tem que ter zelo pela pessoa amada, que é diferente de ciúme, tá? Então, o que é zelo? Zelo é a própria nome da palavra está dizendo, é você zelar por aquele relacionamento. É você impedir que brechas se formem, é impedir que a pessoa fique desprotegida, é tentar de todas as maneiras você suprir emocionalmente aquela pessoa para que não aconteçam rachaduras, para que não aconteça desgastes naquele relacionamento. Então, o zelo é absolutamente saudável e esperado, porque se você está num relacionamento que você não tem o mínimo de cuidado, o mínimo de zelo, isso já é sinal de que esse relacionamento está desgastado e que já está se tornando uma relação quase que fraternal. Então, perceba como que é sutil essa história do zelo. Se você não tem zelo pela pessoa amada, você torna-se o quê? Você acaba se desinteressando, você acaba ficando apático dentro desse relacionamento. E essa apatia, esse desinteresse, pode fazer com que você não perceba, então, que está existindo alguma interferência externa que possa fragilizar esse relacionamento. Então, quando você tem esse zelo, essa preocupação, essa proteção, se acontecer alguma coisa que possa vir a ameaçar ou tentar fragilizar esse relacionamento, você vai perceber e você vai então começar a tomar providências para consertar, providências para que aquilo não caminhe, não tome forma, não se avolume e que não venha a colocar em risco o próprio futuro da relação. Doutor, mas como que eu posso resolver isso? Como que eu posso ser uma pessoa menos ciumenta? Primeira coisa é você entender que você precisa ter a certeza que esse amor está baseado em amor verdadeiro. Amor verdadeiro é sinônimo de segurança, que também é sinônimo de liberdade. Se você não tem um amor verdadeiro, se você não tem a segurança que o seu amor é verdadeiro, você tem duas saídas. Ou você batalha para transformar esse amor num amor verdadeiro, ou então você coloca um ponto final nele. Quando a gente tem um relacionamento baseado em amor verdadeiro, não existe papel para o ciúme, porque o amor verdadeiro ele é sinônimo de quê? De cumplicidade, ele é sinônimo de troca, ele é sinônimo de uma intimidade muito grande, tá? E quando existe essa intimidade, quando existe essa cumplicidade, quando existe essa harmonia, quando existe essa liberdade, não tem como existir espaço para entrar o ciúme, porque o ciúme ele nasce o quê? Da desconfiança, da insegurança e da possessividade. Então essa é a primeira coisa, invista no seu relacionamento, coloque a sua pessoa amada como sua prioridade e entenda qual é a linguagem de amor dessa pessoa e passe a tentar supri-la na sua necessidade de afeto.
Segunda coisa é trabalhar sua autoestima, como eu já disse. Pessoas que são ciumentas são pessoas que têm muita baixa autoestima, são pessoas inseguras, são pessoas que acham que precisam do outro para ser feliz, que acham que são pessoas incompletas. Então, isso não existe, nós somos seres completos. E o relacionamento ele tem que vir para complementar a sua felicidade, não ser o motivo da nossa felicidade. Toda vez que a gente terceiriza a nossa felicidade, que a gente joga a nossa expectativa de felicidade em cima de uma pessoa, a gente pode correr um grande risco de ficar dependente dessa pessoa. E essa dependência gera possessividade, e a possessividade pode levar ao ciúme patológico. Terceira coisa, olha, não se compare com ninguém. Sempre vai haver alguém mais bonito, mais rico, mais interessante, menos interessante. Então, tenha confiança nos seus atributos, tenha confiança nos seus talentos, tenha confiança nas coisas boas que você tem e não se compare com ninguém. Não tenha medo das pessoas mais isso, mais aquilo. E a quarta coisa, talvez a quarta dica seria: procure falar com o seu companheiro sobre esses medos, sobre esses temores, sobre o ciúme se ele aparecer. Não emburre. Pior coisa é quando a pessoa não consegue falar e fica emburrada, ninguém sabe o que está acontecendo. Então isso aí é um desserviço muito grande para todo relacionamento. Tá bom? Bom, espero que tenha te ajudado sobre essas palavras sobre ciúme. Espero que isso possa abrir os olhos de algumas pessoas aí para entender que isso pode se tornar um problema, tá bom? O programa Veritá continua, depois do intervalo tem mais. Programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Olá! Hoje estarei falando para vocês, continuando o quadro anterior, sobre olheiras. Vou falar 3 mitos ou verdades que vocês vão gostar muito. O primeiro é: olheira é hereditária? Sim, olheira é hereditária. Pode dar mais em peles morenas e negras e, como eu já falei, em etnias indianas e árabes. 2. Olheira tem cura? Não. Se alguém falar para vocês que olheira tem cura, está mentindo para vocês. Existe sim tratamentos e prevenção. Você pode ajudar a melhorar a sua olheira, mas não existe cura para a olheira. E o terceiro é sobre noites mal dormidas. Sim, um grande sim. A noite mal dormida pode piorar e muito a olheira. Por quê? Nós necessitamos de mais ou menos 8 horas de sono. Esse sono vai ajudar a restaurar a saúde cutânea da pele. Quando a gente não dorme direito, que a gente fica muito exposto à luz, começamos a liberar um hormônio que se chama cortisol. Esse hormônio também é conhecido como hormônio do estresse. O que ele faz? Esse hormônio faz um aumento do calibre dos vasos sanguíneos. Lembra-se do programa anterior que eu falei de olheira vascular? Pois é, ele vai aumentar o calibre dos vasos, tornando a sua olheira mais azulada, mais roxeada. Então você realmente vai ficar com a aparência de uma pessoa com mais olheira e de que passou uma noite mal dormida. Vou passar dessa vez um truque para disfarçar as olheiras, mas não se esqueçam, é temporário, é só um disfarce. Você deve procurar um especialista para realmente tratar. Procure sempre um corretivo adequado ao seu tipo de olheira. Se a sua olheira é mancha marrom ou acastanhada, o corretivo tem que ser amarelo. Se a sua olheira tem um tom avermelhado, o seu corretivo deve ser verde. E se a sua olheira for de tom azulado, você deve usar o tom coral de corretivo. Mas doutora, como que eu vou saber qual eu devo comprar? Porque eu não sei o meu tipo de olheira. Procure a sua consultora de beleza, vá em qualquer desses lugares e procure sua consultora de beleza. Pegue o corretivo amarelo e passe na sua olheira. Se o tom ficar do tom da sua pele, esse é o tom adequado para você. E se ele ficar esverdeado, você deve usar o tom coral. Essa é a dica principal. O vermelho é muito fácil, você deverá usar o verde. Use por cima uma base
do seu tom de pele desse corretivo colorido. Cuidado com esse negócio de iluminar. Muitas pessoas estão usando um corretivo num tom abaixo e a hora que você tira a foto, explode na câmera e fica parecendo um panda invertido. 2 bolas mais claras que o tom de base da pele toda. Procure sempre usar um tom de pele semelhante ao seu. Eu gostaria que essa base fosse, de preferência, um protetor solar. Essa foi minha dica de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo programa. Olá! O programa dessa semana, Direito por Direito, vai trazer um assunto que está sendo muito falado sobre aposentadoria. O que mudou na aposentadoria rural? Teve alteração para essa nova lei? Referente à aposentadoria rural, permaneceu tudo igual, ou seja, homem com 60 anos pode se aposentar e mulher com 55 anos tem o direito de aposentadoria. O tempo de contribuição também permaneceu o mesmo, ou seja, são 15 anos de contribuição. Lembrando que a lei, ela entende que a partir dos 16 anos, quem morou em área rural, quem o pai trabalhava, os filhos, também tem direito desde os 16 anos. Mas por que, doutora, é tão difícil essa comprovação? Porque na área rural, antigamente, não tinha tantos documentos para provar que você morava naquela região. Ou seja, não tinha contrato de arrendamento, não tinha carteira assinada. Então, esses documentos, eles são mais extintos, mas pode ser provado por testemunhas. A aposentadoria híbrida é quando a pessoa que trabalhou lá no rural, lá muito tempo atrás, ela consegue trazer esses anos para o urbano. Assim, ela consegue se aposentar com o urbano, mas pegar esse tempo como contribuição para juntar os dois. Diante da união entre o tempo rural e o tempo urbano, isso ajuda na hora da aposentadoria. Por quê? Porque assim você vai conseguir provar mais tempo de contribuição. Esse tema, aposentadoria rural, é muito importante para nós que moramos no Mato Grosso, porque sabemos que nossos avós todos já moraram em área rural. E isso, nossos avós, nossos pais, nossos irmãos, e isso pode contribuir na hora da aposentadoria. Tenho tantas coisas para falar sobre a aposentadoria rural, mas infelizmente aqui eu não consigo falar tudo. Entra no meu Instagram, no meu Facebook, que terá muitas informações, e no programa do Veritá, que assim eu posso destrinchar um pouco mais. Lá eu posso explicar um pouquinho mais detalhado para vocês. E claro, pessoas, vão atrás do direito de vocês. Isso é importante. A aposentadoria é alimento, alimento é vida. Então, corra atrás dos seus direitos. Aproveitar que eu estava falando um pouquinho sobre ciúme na reflexão, eu queria compartilhar uma frase do Jean-Paul Sartre, que é um pensador francês muito famoso, que ele dizia a seguinte frase: a escolha é possível em certo sentido, porém o que não é possível é não escolher. Eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente que, se não escolher, mesmo assim estarei escolhendo. Contudo, viver é isso. É ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. E é muito legal isso porque exatamente é uma verdade, né? Todo momento da sua vida você está fazendo escolhas, tá? E até não fazer uma escolha já é uma escolha, porque tem a sua consequência. Então, é por isso que a gente tem sempre que pensar muito nas nossas atitudes e nas nossas omissões. Porque tanto nossas ações, nossas atitudes, quanto as nossas omissões, elas têm sim consequências, tá? Então, pare para analisar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre as escolhas que você vem fazendo. Nós somos absolutamente livres para fazer as nossas escolhas, para fazer o que der na nossa telha. Mas nós somos escravos das consequências dos nossos atos ou das nossas omissões, tá bom? Então aí fica a dica para você. Programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá.
Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar.